Muito bom. Agora a questão 33 do IME 2025. Para uma solução aquosa contendo sacarose em m kg de água, a diferença entre as temperaturas de ebulição e de congelamento, a pressão de 1 atm, é de ΔT em Kelvin. A massa molar da sacarose é emão, gramas por mol, e as constantes ebulioscópica e crioscópica da água são, respectivamente, Ke e Kc, expressas em Kelvin quilograma por mol. A expressão que indica o valor da massa de sacarose em gramas na solução. Bom, ele está bagunçando aqui a vida de vocês, né, gente? Ele fala sobre uma diferença de temperatura que não é a fórmula, viu? Não é a fórmula. Ele fala de diferença entre as temperaturas de ebulição e de congelamento dessa solução muito doida aí de sacarose. Então, vamos recordar as fórmulas, né? As propriedades coligativas. A ebuliometria, enfim, o povo bota nome lá, tem lá um ΔT, que é Ke vezes o molar, né, que é o número de mols pela massa molar do nosso, pela massa em quilogramas de solvente, e às vezes aparece aí um fator de correção de Van't Hoff, né, um tal de um I. Que no caso para nós, como é sacarose, gente, na sacarose não haverá ionização, então este I será igual a 1, ok? Bom, dentro dessa fórmula de ebulioscopia, o ΔT tem uma particularidade. A temperatura nova menos a temperatura padrão, vamos dizer assim, né, de um solvente puro, vai ser dado nessa ordem. Temperatura de ebulição nova menos a temperatura padrão do solvente. Normalmente, o nosso solvente vai ter uma temperatura de ebulição maior e eu preciso que esse delta dê positivo. Já na crioscopia ou criometria, vamos lá, ΔT é igual a Kc N sobre eminho, de novo, vezes o I, fator de correção de Van't Hoff, que no caso, de novo, é a sacarose. Portanto, o Izinho vai dar 1. E aqui muda. Muda, gente, muda. A temperatura padrão do solvente menos a temperatura de congelamento aqui no caso, né? Vamos colocar o Ezinho aqui. Veja que essa diferença, essa alteração na diferença entre as temperaturas é para que dê positivo, porque na crioscopia a temperatura fica menor do que o padrão. Então, isso faz com que a diferença resulte em um número positivo. A partir daqui, minha gente, nós temos o delta que ele definiu na questão. O delta dele é a temperatura de ebulição nova menos a de congelamento, a difusão do material nova. E com um outro acréscimo, né? O nosso Eninho, ele vai ser o número de mols de sacarose, que é a massa de sacarose X, dividido pela sua massa molar, que ele chamou de emão. Então essa seria uma outra observação importante para nós. Vamos então ao trabalho matemático. Isolando aqui o TE, você terá Ke vezes Eninho. O que é Eninho? É X sobre emão, sobre eminho, que é a massa de água em quilogramas, e a temperatura vai passar somando, que no caso da água pura é 100 graus Celsius. E esse TC aqui que eu preciso, né? O congelamento quando eu coloco alguma coisa na água. Você pode pegar esse cara, mandar para lá, enfim, fazer um catado matemático. Você sabe que a temperatura padrão de fusão da água é 0. Esse cara vai passar subtraindo. Kc, o N é X sobre emão, eminho. Então, estes seriam os valores das temperaturas de congelamento e de ebulição novas com uma certa massa X de sacarose. Agora a gente vai tacar naquela fórmula que ele inventou, essa diferença, esse ΔT aqui. Então, ΔT dele vai ser igual a Ke vezes X dividido por emão-eminho, mais 100. Menos o que? Menos o que é menos, vai ficar mais. Kcx, emão-eminho, né? Passa dividindo aqui o emão. Maravilha. Vamos mandar esse 100 para o outro lado, menos 100. E aqui vamos fatorar o x, o emão-eminho. X sobre emão-eminho
vai ficar igual a KE mais KC. Perfeito, é só isolar o x agora, gente. X então será igual a Emão Eminho, que multiplica ΔT menos 100, tudo isso dividido por KE mais KC. Essa sutil diferença na variação de temperatura foi o que ele cobrou, porque isso vai gerar alguns sinais aqui um pouquinho diferentes. Nessa linha, nós chegamos à letra A dessa questão. Emão Eminho, ΔT menos 100, KE mais KC. Então, o grande truque aqui, meus caros, é essa. A mensagem dessa questão é essa. A diferença de temperatura, ela está baseada nesse ponto, né? O gráfico que representa lá o potencial químico da coisa, para você ter uma ideia de onde esse negócio surge, né? São algumas retas assim, sabe? Aí você tem esses pontos aqui como sendo os pontos de congelamento e ebulição. Então, vamos traçar aqui uma temperatura, vamos colocar aqui embaixo a temperatura de congelamento e a temperatura de ebulição, ok? Quando você coloca algum solvente no meio do processo, a coisa vai cair, né? É um gráfico lá da físico-química que consegue mostrar o porquê dessa variação diferente. Então aqui você está o padrão no pretinho, eu montei em vermelho o gráfico que seria a presença de um solvente. Então veja, o ponto de cruzamento, ó, tá vendo? Vai aumentar a temperatura de ebulição e vai cair a temperatura de congelamento da coisa. Aqui seria então um TE asterisco novo e aqui um TC asterisco. Então veja, a variação, né? É isso aqui que eles querem, ó. A variação, esse ΔT aqui, então a temperatura padrão 0 graus Celsius no caso da água, menos a temperatura nova. E aqui a temperatura nova menos a temperatura padrão, que é 100 graus Celsius. Por isso essa complicação no delta, gente. Tudo isso para mostrar que o negócio realmente tem uma variação positiva, nesse sentido, quando você coloca, né, aqui seria sacarose, e aqui seria H2O puro. Beleza? É só um gráfico para a gente ter uma noção matemática do troço, né, e explicar um pouquinho melhor por que essa variação é desse jeito. Esse gráfico ajuda a memorizar, creio eu, essa história. Valeu, pessoal!